Alunos do 7º ano, tudo bem? Eu sou a professora Manuela Cerejo, professora de Ciências, e estou aqui para mais uma aula. Bora ver qual é o assunto da nossa aula. A nossa aula de número 40 tem por objeto de conhecimento História dos combustíveis fósseis e das máquinas térmicas e uso das tecnologias, e o detalhamento combustíveis fósseis. Então, vamos para a nossa aula. Nós já ouvimos falar bastante sobre combustíveis fósseis, mas vocês sabem quais são eles? E qual a função deles, né? Para que a gente utiliza esses combustíveis fósseis? É isso que a gente vai ver na nossa aula. Então, aqui, nós já temos as imagens dos combustíveis que a gente vai falar. Nós temos ali o carvão mineral, nós temos o petróleo e também o gás natural. De dica que eu dou para vocês, como eu sempre falo para os meus alunos, observem o nome. Se o nome aqui é combustíveis fósseis, fóssil lembra o quê? Algo muito antigo, né? E é daí que vem a formação desses combustíveis que a gente tanto utiliza. Hoje, eles levaram milhões de anos para se formar e é isso que a gente vai ver. Bom, primeiramente vamos ver aí o que são esses combustíveis fósseis. São recursos energéticos formados a partir da decomposição de organismos antigos ao longo de milhões de anos, né? Então, esses combustíveis que a gente utiliza agora levaram milhões de anos para se formar. E é por isso, gente, que a gente precisa ter uma ideia que uma hora esses combustíveis eles podem acabar. É algo finito, né? Lembra sempre da diferença do infinito para o finito. Quando a gente fala em infinito é quando não tem fim. Mas quando a gente fala em algo finito, é algo que pode acabar. E os combustíveis fósseis, eles podem acabar. Porque, como eu estou falando para vocês, a formação deles para que a gente consiga utilizá-los hoje, né? A maneira como a gente utiliza, eles levaram milhões de anos para serem formados. E a grande situação é que a gente utiliza muito, né? Nós temos esses combustíveis fósseis ainda como nosso principal meio de combustível para os transportes, né? Para o carro, para a moto, para a aviação. Então, como eles ainda são muito utilizados, se continuar essa grande utilização, é um recurso que ele não se renova. Ele é um recurso que pode acabar. E é por isso que a gente diz que ele é um recurso finito, certo? Vamos aí para a imagem, mais uma vez, desses combustíveis fósseis que a gente está falando na nossa aula. Então, existem três principais tipos, né? Nós temos aí o petróleo, o carvão e o gás natural, né? Perceba que a representação do gás natural aí está como dentro de um cilindro sendo utilizado como combustível de um carro, né? Mas o gás natural ele também pode ser utilizado em residência, ele também pode ser utilizado como outras fontes de energia, de outras maneiras, tá bom? Vamos aí ver agora um pouquinho sobre o carvão. Então, o que é o carvão? O carvão é uma rocha sedimentar formada a partir de matéria orgânica que se acumula em condições específicas ao longo de milhões de anos, certo? E essas condições específicas são importantes, porque aqui envolve temperatura, pressão, calor, certo? E uma característica importante do carvão mineral, que para a gente saber se ele tem uma qualidade boa ou não, isso daí é medido a partir do seu poder calorífico. Então, a partir do seu poder calorífico é que nós medimos a qualidade do carvão mineral. Então, a capacidade de produzir calor é a maneira que a gente sabe se aquele carvão é bom, é de boa qualidade ou se ele tem muitas impurezas, certo?
Porque existem diferentes tipos de carvão, que é o que a gente pode observar aí na nossa próxima cartela. Existem diferentes tipos de carvão, né? Então, aqui na nossa cartela, nós temos como o antracito, a hulha, o lignito, né? São classificados com base no seu teor de carbono e nas condições de formação, certo? Então, aqui também tem essa questão da produção do calor. Então, nós temos a turfa, como vocês podem observar, esse primeiro aqui, certo? A turfa é um tipo de carvão que possui um teor de carbono entre 55% a 60%, certo? Logo após a turfa, nós temos o lignito, que é formado a partir da compressão da turfa e possui um teor de carbono maior. Aqui a gente já tem 67% a 78% de teor de carbono, né? Então, ele já tem uma quantidade maior. Em seguida, nós temos aqui, ó, a hulha, certo? A hulha, que é composta por betume, e é por isso que aqui o nome, gente, tá? Carvão betuminoso. Então, a hulha, esse tipo de carvão, é composto por betume. Essa rocha apresenta um teor de carbono de 80 a 90%, certo? E por último, nós temos o antracito, né, que possui o teor de carbono de aproximadamente 96%. Então, o antracito é o tipo de carbono, né, é a forma, a gente pode dizer assim, que é a forma mais pura do carvão mineral, certo? E como é que se forma, né? Como é que se dá o processo de formação desse carvão mineral? Gente, é importante a gente falar que quando eu falo em carvão mineral, eu estou falando em carvão, não é aquele carvão que a gente utiliza na nossa churrasqueira. Aquele carvão é o carvão vegetal, tá? Quando a gente fala em carvão mineral, a gente fala em um combustível fóssil que levou milhões de anos para ser formado, certo? Agora, aquele carvão que a gente utiliza na nossa churrasqueira para assar o nosso peixe, aquele carvão ali é carvão vegetal, é produto da queima, né? Que normalmente é ali retirado uma cobertura vegetal e faz a queima e forma aquele carvão vegetal. Então, não confundam carvão mineral, que é combustível fóssil, com o carvão vegetal que a gente utiliza para assar o nosso peixe, tá bom? Então, vamos aqui ver o processo de formação do carvão mineral. E esse processo ele é dividido em várias etapas, certo? Então, nós temos aí o acúmulo de material orgânico, né? Então, plantas terrestres, como samambaias e árvores, morreram há milhões de anos e se acumularam em áreas úmidas e pantanosas, né? Então, nós temos esse material orgânico que formou aí, que morreu e formou esse carvão mineral ao longo desses milhões de anos. Mas nós temos outras etapas, como a gente pode observar aí no nosso próximo ponto aqui, né? Que é a decomposição e acúmulo de sedimentos. Então, nós temos aí que a matéria orgânica acumulada, ela vai sendo gradualmente coberta por camadas de sedimentos, como lama, como areia, impedindo a completa decomposição pela ação dos micro-organismos aeróbicos, tá? Então, aqui é importante a gente falar assim, que se a decomposição dessa matéria orgânica fosse completa, não ia ter carbono para ficar lá e formar os combustíveis fósseis. Então, esses sedimentos que foram depositados ao longo dos anos
permitiu com que, impediu que a decomposição fosse completa, fazendo com que esse carbono ficasse ali, né, e formasse os combustíveis fósseis que a gente utiliza hoje, certo? Quando a gente fala em micro-organismos aeróbicos, aeróbicos quer dizer que são aqueles micro-organismos que precisam de oxigênio, certo? Temos ainda a questão da pressão e calor, né? Então, ao longo do tempo, a sobreposição de camadas de sedimentos, né, exerce sobre a matéria orgânica essa pressão e faz com que ela fique mais compacta, certo? E o calor gerado pela pressão e pela profundidade acelera a transformação da matéria orgânica em carvão, né? Então, nós temos aí essa questão do calor, como eu falei para vocês, que é o que vai dar a qualidade a essa questão, essa propriedade do carvão, que é a produção do calor, que vai dizer o quanto de qualidade que aquele carvão tem, né? Então, se nós temos um carvão com uma maior quantidade de carbono, ele produz mais calor, ele é um carvão mais puro, que é o caso do antracito, certo? Nós temos também transformação química, né? Que são processos químicos, como a eliminação de água e voláteis que transformam matéria orgânica em carvão, tá? Então, esses são os processos para formar aí o carvão mineral. E no que a gente utiliza o carvão mineral? Então, nós temos aí como geração de energia. Na indústria siderúrgica, é muito utilizado o carvão mineral também, e na produção de produtos químicos, né? Então, nós temos vários aspectos utilizando o carvão mineral. É importante a gente falar, gente, que o carvão mineral ele foi muito importante na época da Revolução Industrial, porque o carvão mineral ele corresponde a uma das primeiras fontes de energia utilizada pelo homem, né? Então, a gente teve o uso desse carvão mineral bastante intensificado no período da Revolução Industrial para gerar vapor, né, que movimentavam aí as grandes máquinas da época. Então, nós temos aí essa importância do carvão no desenvolvimento da nossa sociedade, certo? E no planeta, quais são os países que produzem, né? Nós temos aí os maiores produtores de carvão mineral. Então, em primeiro lugar, nós temos aqui a Rússia, com 56,5%. Em segundo lugar, nós temos os Estados Unidos, com 19,5%. Em terceiro lugar, nós temos a China, com 9,5%. Em quarto lugar, nós temos o Canadá, com 7,8%. E aqui, a gente está falando de países, né? Rússia, Estados Unidos, China, Canadá, mas aqui já entrou dados do continente, né? Então, em quinto lugar, nós temos a Europa toda, que é o continente europeu, onde nós temos vários países, né? Produzindo aí 5%. Nós temos também o continente africano, produzindo 1,3%. E, por fim, nós temos 0,4% sendo produzido por outros locais, né, do nosso planeta, certo? Então, nós falamos aí um pouquinho sobre o carvão mineral, né, que é muito utilizado como fonte de energia e é muito utilizado há muito tempo, né? E agora a gente vai falar do petróleo, né? Então, nós temos aí o petróleo que todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar, mas quais são as informações importantes que a gente precisa dar sobre o petróleo, né? O petróleo é um tipo de combustível fóssil, como vocês puderam ver aí, né? E é formado também a partir da matéria orgânica acumulada em condições específicas ao longo de milhões de anos, né? Então, esse petróleo, como eu falei para vocês, é um tipo de combustível que não é renovável, né? Por ele não ser renovável, ele pode acabar, ele é finito, e para que a gente consiga utilizá-lo, ele passou
aí por uma formação que levou milhões de anos, certo? Nós temos aí o processo de formação do petróleo, ele pode ser resumido da seguinte maneira. Temos o acúmulo da matéria orgânica, muitos vegetais, né, principalmente, que foram se acumulando depois que eles morreram. Nós temos o sepultamento e decomposição, nós temos aí várias camadas, né, sedimentando e vários micro-organismos participando da decomposição dessa matéria orgânica. Temos também pressão e calor, que são aspectos importantes na formação dos combustíveis fósseis. Temos também a transformação química, né, e migração e o acúmulo desse combustível para que depois ele fosse descoberto e fosse retirado para ser posteriormente utilizado, certo? Então, é uma forma resumida aí da formação do petróleo que leva milhões de anos para chegar ao que ele é para ser utilizado, certo? E falando sobre utilização, nós temos aí, ó, a utilização do petróleo. Então, como ele é muito conhecido, nós temos os combustíveis, né? Nós temos o petróleo sendo utilizado principalmente na produção de combustíveis como gasolina, diesel e querosene, né? Então a gente sabe que a maioria dos nossos meios de transportes, a grande maioria, é movida a esse tipo de combustível, né? A gasolina, normalmente utilizado nos carros menores, nos carros de passeio, o diesel sendo utilizado em caminhões, né? Em navios, barcos grandes, né? E temos aí a utilização do querosene também. Esses combustíveis são amplamente utilizados em veículos, aviação e também muito utilizado nas indústrias, né? Então, nós temos a função aí do petróleo. E o petróleo bruto? Nós temos aí o que é o petróleo bruto. Esse tipo de petróleo, ele é extraído do solo e passa por processos de refino para separar os diferentes componentes. Então, o petróleo, a gasolina que a gente utiliza, é um dos componentes do petróleo. Não é aquilo que foi retirado diretamente do solo e vai para o carro. Não. Aquilo que é retirado diretamente do solo é o que a gente chama de petróleo bruto, certo? E passa por processo de refino para separar os diferentes componentes, como gases, óleos leves e pesados e produtos mais densos, né? Porque desses componentes que formam aí o petróleo, nós temos muitas produções, né? Então, o petróleo ele é muito utilizado como combustível, né? Como a gasolina, o diesel, mas nós temos outros materiais que são retirados do petróleo, como a gente pode observar aí na nossa próxima cartela. Então, nós temos aí os produtos químicos, né? Que o petróleo é matéria-prima para a produção de uma variedade desses produtos, né? Incluindo os plásticos, solventes, fertilizantes e produtos farmacêuticos, né? Então, nós temos aí muitos produtos que são produzidos a partir dos componentes retirados do petróleo bruto, certo? Então, nós temos aí a função principal do petróleo, que é de servir como combustível, né, para os automóveis, para o avião, para os barcos, mas também nós temos a utilização desses componentes que são retirados a partir do refino do petróleo bruto, certo? Nós temos aí a energia elétrica, que é onde nós utilizamos bastante o petróleo para gerar eletricidade, né? Então, nós temos aí algumas usinas de energia utilizam petróleo para gerar eletricidade. No entanto, essa prática é menos comum devido à concorrência de fontes mais limpas, né? Então, aqui já é uma preocupação já bastante atual, né? Das fontes mais limpas, porque
o combustível fóssil ele vai gerar gases poluentes, na sua queima vai gerar gases poluentes, e esses gases poluentes, com certeza, serão gases que aí vão prejudicar, né, sendo gases do efeito estufa. Então, por conta de tudo isso, né, querendo diminuir, amenizar os problemas ambientais com os quais a gente convive, nós temos uma busca pelas fontes mais limpas, certo? O petróleo também é utilizado para asfalto e lubrificantes, né? Então, componentes mais pesados do petróleo são usados na produção de asfalto, do asfalto para as estradas e também lubrificantes industriais, certo? Então, aí nós também temos mais uma das funções dos componentes que formam o petróleo bruto, certo? Então, falamos aí um pouquinho sobre o carvão mineral, falei para vocês sobre o petróleo, né? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o gás natural, né? O gás natural que está atrelado aí ao petróleo, como a gente pode observar aí na nossa cartela. Então, o gás natural muitas vezes é encontrado junto com o petróleo, sendo extraído simultaneamente e utilizado como fonte de energia, certo? Então, nós temos aí o gás natural também sendo utilizado como fonte de energia. É importante a gente falar que o gás natural é um composto que tem o metano, gente, que é o CH4, tem em grande quantidade na sua composição, certo? E a composição, essa composição do gás natural vai variar de acordo com o reservatório que ele é retirado. Mas as principais características que a gente pode falar é que o gás natural ele não é quimicamente tóxico, sua ingestão ou inalação não provoca danos à saúde, então isso é algo positivo, né? Ele é inodoro, o que quer dizer que não tem cheiro, mas para que a gente consiga, assim como o nosso gás de cozinha, que é diferente do gás natural, mas assim como o gás de cozinha é acrescentado, né, substância para que se ele escapar a gente sinta o cheiro, com o gás natural também é feito a mesma coisa, certo? E o gás natural ele também é utilizado em restaurantes, em residências, né? Nós já temos essa utilização em grande escala do gás natural, não apenas como combustível de carro, mas também em restaurante e residências, certo? E aí a gente vai ver um pouquinho, vai entender um pouquinho dessa formação do petróleo e gás natural. Vamos dar uma olhadinha aí. Então, nós temos aí a formação do petróleo e do gás natural, né? Então, é um processo de milhões de anos atrás. Fito e zooplâncton morrem. O que eu quero dizer aí são matéria orgânica morta. Aí a gente está falando de um ambiente aquático, né? Criando matéria-prima do petróleo, né? E em seguida nós temos esses restos de demais organismos mortos vão sendo enterrados sob camadas de sedimentos, né? Então, esses sedimentos, lembrando que esses sedimentos, eles vão controlar a decomposição para que essa decomposição não fique completa e dessa maneira reste, a gente tem aí esses hidrocarbonetos, né, que são formados, hidrocarbonetos que migram para as rochas, local onde eles vão ficar retidos, certo? E aí, em seguida, nós temos aí a extração, né? Então, a gente está falando aqui de, como eu falei no começo para vocês, de um ambiente marinho, né? Onde a gente tem aquelas plataformas que extraem petróleo, né? Muito comum, nosso país tem bastante isso. E aí, por conta desse processo que durou milhões de anos e que teve também aí um aumento da temperatura e da pressão que formou esses combustíveis fósseis, a gente tem como resultado, né, depois de milhões de anos, o petróleo, que nessas grandes plataformas eles são
retirados, eles são extraídos, né? Então, essas plataformas, elas existem, elas identificam onde nós temos aí essa quantidade de petróleo e aí essa plataforma consegue extrair esse petróleo bruto e depois ele será refinado e destinado aí para as outras utilidades, certo? E aí vamos voltar a ver mais informações, ó, sobre o gás natural, né? E aí o gás natural é uma fonte de energia mais limpa em comparação com o carvão e o petróleo, emitindo menos dióxido de carbono quando queimado, né? Então aqui, como eu falei para vocês, ele é um combustível mais limpo, né? E ele também é utilizado para a geração de eletricidade, aquecimento e também como combustível veicular, certo? E toda vez que a gente fala toda vez que nós falamos em combustíveis fósseis, é importante a gente relacionar a utilização dos combustíveis fósseis ao impacto ambiental, porque tem bastante impacto, né? Então, nós temos vários prejuízos que a utilização excessiva desses combustíveis fósseis vários prejuízos que podem ser causados, né? Aqui, por exemplo, nós temos a contaminação do petróleo, né? Contaminando aí, que essa contaminação, é como se a extração não desse certo e houve aí um rompimento e esse petróleo ele acabou sendo jorrado, vamos dizer assim, né? E comprometendo as áreas ao redor. Então, esse petróleo ele pode prejudicar os oceanos, sendo eliminado ali de maneira incorreta, né? Então, nós temos essa grande preocupação, principalmente por conta das nossas plataformas, né? Ficarem ali nos oceanos. Então, esse dano, esse impacto ambiental do extravasamento do petróleo é algo que é muito preocupante, né? Não só na água, mas também na terra, né? No solo em si. Nós temos também como desvantagem do uso do combustível fóssil o esgotamento e dependência, porque, como eu falei para vocês, é um recurso energético que não é renovável, né? Ele levou milhões de anos para ser formado, então uma hora ele pode acabar, mas até agora a gente tem uma dependência muito grande desse recurso, né? Nós ainda dependemos muito, principalmente como combustível dos nossos transportes. Existe alternativa? Existe, como a gente pode observar na nossa próxima imagem. Existe uma transição energética que é justamente para tentar substituir a utilização desses combustíveis fósseis. A principal delas é o carro elétrico, né? Para que ele fique completamente independente aí da gasolina, né? Ou do diesel. Mas a questão é que o carro elétrico é algo que ainda não é viável para todo mundo, porque a gente sabe que o carro elétrico ele é muito caro. Já existem carros totalmente elétricos que só precisam ter esses postos de recarga. Então, já existem esses postos de recarga dentro de estacionamento de shopping, dentro de estacionamento de supermercados grandes. Isso já existe, já é uma realidade. Porém, o preço desses carros totalmente elétricos ainda é algo muito elevado. Existe ainda os carros que são híbridos, né? Que eles podem tanto utilizar o combustível fóssil quanto ser elétrico, né? Esse tipo de recarga. Eles são um pouco mais baratos, mas também são carros que ainda ficam um pouco acima do que a maioria da população brasileira pode comprar, né? Então, é uma transição que ela ainda precisa ser melhorada para diminuir os valores desses carros, para que assim a população
em sua maioria, consiga comprar esse carro, porque hoje é a minoria que detém o poder para comprar o carro do tipo elétrico, certo? Essa foi a nossa aula.